Eu estava no último ano do ensino médio e até mais ou menos outubro eu consegui conciliar o curso de espanhol juntamente com o cursinho e a escola. E aí, quando chegou em agosto, eu comecei a estudar o espanhol, fazendo curso para complementar, estudando mesmo só para a prova do CIEL. E foi bastante complicado no início, porque tem uma questão de adaptação, você tem que saber conciliar um tipo de conteúdo, era uma matéria a mais. Além das matérias da escola, tinha as matérias do cursinho e tinha a matéria do espanhol. E aí, teve um momento que eu falei, não, não dá. Eu tenho que pegar o foco e falar assim, eu vou para a Argentina e vai ser isso. Ou eu vou passar no vestibular no Brasil. Tudo bem que tinha ainda a possibilidade de eu conseguir passar lá sem o cursinho ou com o cursinho, mas o que eu acho que foi mais difícil para mim é porque eu tinha conseguido uma vaga nesse cursinho. E deixar seria como se eu recusasse o mérito meu, sabe? Mas aí, em outubro, eu deixei tudo e aí eu falei, não, agora eu vou adaptar a minha rotina e vou estudar a mesma quantidade que eu estudava, só que agora para o espanhol, porque o foco agora é outro. E aí eu comecei a ir para bibliotecas, porque em casa não dava para estudar. E eu sou de cidade grande, né? Eu morava em São Paulo. E em São Paulo é vasto de bibliotecas. Então eu sempre ia e estudava, me adaptava e consegui fazer bastante exercício, bastante questões que acabaram me ajudando muito na hora da prova do CIE. Porque uma das questões que muitos alunos meus me perguntam, e muitas questões também de que fazem que seja difícil para eles, é a concentração nos estudos. Você já deu uma dica aí importantíssima, que é que você ia para a biblioteca, né? Eu lembro que você me contava que você ia, eu acho que almoçava e saía para lá para a biblioteca e ficava lá a tarde toda bem empenhada a estudar. Você falou aqui duas coisas importantes que eu resgataria, eu acho que para quem está vendo esse vídeo vai ser muito importante também. O primeiro que foi para você foi a motivação, né? Quando você falou assim, tá, eu já estou decidida, eu vou para a Argentina, é isso que eu quero, por mais que eu estava estudando, você estava estudando também para o cursinho, você disse, não, isso aqui eu tenho que focar, eu tenho que ter esse objetivo claro, né? É o que eu sempre digo. Quando nós temos esse objetivo claro e passa a ser a prioridade maior, é onde nós colocamos o nosso empenho, né? Aí você saiu, foi para a biblioteca e começou a estudar e a praticar. Eu lembro que você imprimia todos os exercícios que eu te passava, você fazia, fazia tudo, vinha a todas as aulas, que nós tínhamos aulas de conversação, que isso é muito importante, que uma das coisas que eu também vejo que muita gente por aí estuda pela internet, estuda com algum vocabulário, mas não participa ou não tem essa possibilidade da conversa, né? E isso eu acho que para a prova oral é fundamental, que agora daqui um pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre as provas, mas eu acho que isso é fundamental. E aí, quando você já teve essa clareza do seu objetivo, você começou a se concentrar mais indo para a biblioteca? Foi assim como você se organizava no estudo? Foi assim. Em primeiro lugar, a gente tem que se conhecer. Tipo assim, a gente tem que conhecer o nosso método de aprendizagem. Não tem como a gente colocar, por exemplo, a maneira na qual eu estudo uma matéria, por exemplo, biofísica, é diferente da maneira que eu estudava o espanhol. E isso vem muito com você se autoconhecer estudando. E, por exemplo, em casa eu via que o estudo não fluía. Por mais que eu tentava, não dava. Eu tinha que estar no pique de sair da escola, almoçar direto, e já ir para a biblioteca e ficar lá o tempo inteiro estudando, porque antes a minha rotina era essa. Eu saía da escola, comia correndo e já ia para o cursinho. E ficava lá até 6 horas da tarde. E aí eu passei a adaptar isso para o espanhol. Comecei, fiz o cronograma de estudo, tá? Um dia eu estudava um tema, outro dia eu estudava outro.
e passei a fazer isso, porque eu via que em casa não dava. Mas, por exemplo, hoje em dia, numa situação de pandemia, a gente tem que saber se adaptar ainda mais. E eu, por exemplo, não gostava de estudar em casa. E aí, com a pandemia e tudo mais, eu tive que aprender. Então, tudo isso vem com um processo de autoconhecimento. E é bastante importante. E uma dica aí é que se você não hoje não tem a possibilidade, ou não pode, ou como nós que estamos aqui em Buenos Aires, é obrigação ficar dentro das casas. Se você tem essa obrigação também, o que você pode fazer? Criar na sua própria casa um ambiente de estudo. Né? Então, você tem ali aquele espaço, uma mesinha, uma cadeira, que você possa sentar e que você saiba que às 8 da manhã eu tenho que estar já tomei o café da manhã e vou para minha mesa de estudo. E ali eu foco naquele... Porque você não vai poder sair dali, mas você criou esse espaço. Esse é o ambiente de estudo que a gente fala sempre, né? Sim, e também criar uma rotina antes do estudo. Igual, por exemplo, eu gosto sempre de, sei lá, limpo a mesa antes de começar, organizo meus materiais, faço um checklist do que eu vou estudar hoje e estudo que depois a gente vai tendo controle do que a gente estudou, dos temas que a gente pegou. Tudo isso é questão de organização e tal. Isso dá uma sensação para o meu cérebro que eu estou estudando, que eu já comecei, que tudo isso ali, que eu tenho que apagar de tudo, apagar do outro mundo, do mundo externo, e agora eu tenho que estudar. Então, é como se fosse um start para começar tudo. Exatamente, exatamente. E isso eu sempre digo também para os meus alunos: estudar espanhol é um passinho para tudo que você vai ter que viver depois, né? Porque essa disciplina, essa autodisciplina, você vai ter que ter por anos e anos da sua vida, porque você está escolhendo um curso onde você tem que estudar muitas horas, né? Então, começar já com... E eu achei muito interessante isso que você falou sobre o autoconhecimento. Muitas vezes tem gente que me pergunta qual é a metodologia, a melhor metodologia, o melhor método de estudo. Não existe o melhor método de estudo, porque todas as pessoas somos diferentes. Então, cada um vai ter uma situação diferente, um estado de ânimo diferente para cada situação e para cada momento da vida vai ser o que um vai querer estudar. Talvez alguns estudam mais escutando, outros têm que sentar e escrever, se bem que eu sempre digo escrever para mim e para muita gente é fundamental, porque quando a gente escreve, nós retemos muito mais a informação do que se nós somente escutássemos. Isso está provado e é assim. Ver a memória fotográfica e tudo mais. É a maneira, não existe melhor método. Existe o método que você melhor se adapta. Então, é isso. Tipo, com relação a esses métodos de estudo, você tem que se autoconhecer, se praticar, se testar e ver até onde você consegue chegar. E se der errado, tentar de novo. Porque uma hora vai dar certo. Exatamente, exatamente. Para você deu certo, tá dando certo, agora vem tudo bem. Então, tudo isso que você vem, toda essa rotina de estudo, tá valendo a pena. E isso é como você falava. Você fazer e depois ver que o resultado positivo vem é fundamental, né? É importantíssimo. Então,